Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a quem estiver de visita. Vamos iniciar o nosso tempo de louvor com o cântico Quero Adorar-te. Vamos fazer a leitura do Salmo 95. Pedi aos irmãos para ficarem de pé. Salmo 95, versículos 1 a 6. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo, rocha da nossa salvação.
Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremo-lo com salmos de louvor. Porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ouvindo, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E ainda podíamos adiantar logo no início do versículo 7, porque Ele é o nosso Deus. E porque Ele é o nosso Deus e porque Ele criou todas as coisas, é digno do nosso louvor, da nossa honra, toda a glória para Ele. Vamos aproveitar para cantar mais um corinho. E quem quiser, sinta-se à vontade para ofertar o euro missionário. Está aqui o vasinho à frente. E vamos entoar este canto que Deus, quem é Deus acima do Senhor? Não há outro Deus acima do nosso Deus. Amém? Deus que nos dá toda a força para lutar, porque nós não temos força, não somos nada, mas o nosso Deus nos levanta e nos dá força. Ele é o único que é digno de receber todo o louvor. E vamos continuar com este cântico ao único que é digno de receber todo o louvor, a honra e a glória, a força e o poder. Amém? Força e o poder.
palavra de oração. Amém? Senhor Deus, estamos aqui reunidos na Tua presença para louvar, cultuar, engrandecer o Teu nome, Pai, porque só Tu és santo, 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 Pai, o Deus que desde sempre e para sempre é o Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que existe, Senhor. E nós Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia a cada dia, Senhor Deus. E nós Te louvamos, Pai, porque Tu, de facto, és um Deus presente, Pai, um Deus paciente, um Deus longânimo, sempre presente nas nossas vidas, Senhor. Por isso, nesta hora, nós pedimos que Tu recebas o nosso louvor, Pai, que Tu recebas a nossa gratidão e que Tu também trabalhes em nós, Senhor Deus. Fica com cada um de nós, fica com cada família aqui presente, que a todos nos possas ajudar. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ainda continuar de pé e vamos entoar o hino Tu és fiel, Senhor. Vamos aproveitar também para entregarmos as nossas ofertas e dízimos. Ninguém se sente obrigado a contribuir, mas é uma honra contribuir para a obra do Senhor. Amém. Para agradecer.
Graças te damos, Senhor nosso Deus, que tu, Senhor, que és o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor, o único Deus vivo. Graças te damos, Senhor, porque tu nos salvaste, Senhor, através do sangue precioso do Senhor Jesus. Agradecemos-te, Senhor, por podermos estar a louvar o teu nome, Senhor, e agradecemos-te neste momento também por estes dízimos, por estas ofertas. Pedimos, Senhor, sabedoria para a tua igreja, para os usar segundo a tua vontade e para a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Domingo passado, nós refletimos em Mateus capítulo 11. Se a minha voz estiver um pouquinho diferente, não estranho não, tá? Passei a noite inteira com febre, tá? Inclusive, estou aqui hoje pela manhã pela graça de Deus. Assim como toda a nossa vida é pela graça de Deus. Mas domingo passado nós refletimos em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao versículo 30, com foco naquele texto de Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E nós vimos que quando Jesus fala assim, vinde a mim, o chamado ali é um chamado ao discipulado. E eu lembro que domingo passado eu falei, então no próximo domingo, que é hoje, se Deus quiser, vamos refletir um pouco o que significa ser discípulo de Jesus Cristo. E naquele mesmo contexto, porque muitas vezes eu digo, Jesus está convidando. Mas que convite é esse? Talvez você já recebeu muitos convites. Você recebe convite para aniversário, convite para casamento, muitas das vezes convite até para um funeral, para um velório, para um enterro. Você recebe convites às vezes para tomar um café, convite para um almoço. E muitas das vezes você não pode aceitar o convite por causa de um outro compromisso ou porque você não quer aceitar. Só que aquele convite em si, ele não tem implicações no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Por exemplo, alguém convida para ir para o aniversário, de repente, olha, eu não posso porque eu vou estar, por exemplo, viajando. Tá? O que isso tem a ver com o meu passado, presente e futuro? É um convite para um aniversário, que eu tenho a liberdade de ir ou não. Pode ser que às vezes o aniversariante até fique meio triste porque eu, por exemplo, não fui, mas se ele é um verdadeiro amigo, ele vai compreender que eu não fui por um motivo justo. E a amizade continua. Só que quando Jesus Cristo fala assim, vinde a mim, isso tem implicações para o seu passado, para o seu presente e para o seu futuro. Porque a aceitação ou a rejeição do chamado de Jesus implica na sua vida eterna. Não é simplesmente um mero convite que eu aceito ou não e não faz diferença, por exemplo, na minha vida. Faz. Porque quando eu vou a Cristo, eu tenho em Cristo o perdão do meu passado, presente e futuro. Eu tenho em Cristo a libertação da escravidão do pecado. Eu tenho em Cristo a libertação da condenação do pecado. Eu tenho em Jesus Cristo o dom da vida eterna. Eu tenho em Cristo a adoção como filho de Deus. Eu tenho em Jesus Cristo a certeza de que nele eu sou uma nova criação. Então não é um mero convite de alguém que está me chamando para uma refeição, está me chamando para um café, está me chamando para um aniversário. Ele fala assim, vinde a mim. E ele, quando fala em João capítulo 5, fala assim, mas vocês não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Então é um chamado que envolve a vida eterna. É um chamado que envolve a negação de Cristo, a incredulidade, a rejeição, a desobediência, e envolve condenação eterna. Então tem implicações, de novo, para o meu passado, para o meu presente, para o meu futuro, tem implicações para a minha eternidade. Quando você pensa em Brasil, e eu tive a oportunidade de viver no Brasil 40 e poucos anos, o Brasil é conhecido como um país cristão. Só que a padroeira do Brasil é Nossa Senhora, por exemplo, de Aparecida. O centro de adoração de Portugal é Fátima. E aí você vai para a Espanha, em outros lugares, você vai para Roma, em outros lugares, mas não.
para a Itália e tal. E geralmente esses países são conhecidos como países cristãos. É quase certeza que se você passar pelas ruas de Lisboa, pelas ruas do Porto, de Viseu, e quase toda pessoa que você perguntar, você é cristão? A pessoa vai dizer, sou. Agora, por que é cristão? Porque crê em Deus. Está certo que em muitos países o secularismo, a negação de Deus tem crescido. Mas ainda assim, grande parte da população, se você fizer um censo, uma pesquisa, vai se dizer cristão. Mas o que significa ser cristão, no final de contas? O que significa ser cristão? Para muitas pessoas, ser cristão é crer em Deus. Tiago fala que o diabo também crê em Deus. Tiago fala isso. Tiago fala assim, crês tu em Deus? Tiago fala, o diabo também crê em Deus. Ou você não acha que o diabo crê na existência de Deus? Ele foi um anjo de luz, criado pelo próprio Deus. Ele ainda até hoje, ele age na presença de Deus, não como filho de Deus. Lembra da história de Jó? O diabo vai na presença de Deus e fala com Deus. E Deus fala para Jó, o diabo, viste o meu servo Jó? Ele está lá na presença, por exemplo, de Deus. Agora, o diabo é cristão? O diabo é discípulo de Jesus Cristo? O diabo é salvo? Não, mas ele crê em Deus. Então, o simples fato de alguém de dizer, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, isso não faz da pessoa, biblicamente, um cristão, e muito menos um discípulo de Jesus Cristo. Então, a nossa reflexão hoje, ela está aqui, o título é mais do que ser cristão, entre aspas, mais do que ser cristão, mais do que ser religioso, mais do que ser alguém que fala assim, eu creio em Deus. E nós temos uma frase aí, eu já vou ler esse texto bíblico, que fala o seguinte, o chamado de Jesus Cristo. Eu sempre gosto de colocar uma frase que é o foco da mensagem, é aquilo que seria o resumo da mensagem. O chamado de Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Sempre lembrando que o Evangelho é Cristo. Quando você começa a ler 1 Coríntios capítulo 15, a palavra de Deus deixa claro, quando Paulo fala assim, eu vos entreguei o Evangelho. E ali ele dá um resumo do Evangelho. Cristo morreu pelos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, quando você pensa, no Evangelho, é a morte de Cristo pelos pecados, segundo as Escrituras, ou seja, para que se cumprisse aquilo que as Escrituras profetizaram e anunciaram desde o Gênesis, quando Deus fala que o fruto da mulher pisaria a cabeça da serpente, ali já é o chamado proto-evangelho. Então, desde o Gênesis, Deus está anunciando o Salvador. Então, quando Jesus Cristo vem, ele não vem por acaso, ele vem para que se cumprisse as Escrituras. Então, o Evangelho é Cristo morreu pelos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, o que confirma que ele morreu. Mas, no entanto, ele ressuscitou, segundo as Escrituras. De novo, a ressurreição de Jesus também ocorreu para que se cumprisse o que disse as Escrituras. E quando você vai para Romanos capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus deixa claro que a ressurreição de Jesus Cristo, Romanos 1, 4, a ressurreição de Cristo autenticou, mostrou que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Porque se ele não ressuscitasse, como diz 1 Coríntios 15, em vão seria a nossa fé. Se ele não ressuscitasse, ele teria sido um enganador, um trapaceiro, um mentiroso, ele não era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a ressurreição autenticou, a ressurreição mostrou que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, quando você fala no Evangelho, você fala na morte de Cristo pelos pecados, você fala na ressurreição de Cristo dentre
os mortos, e o Evangelho requer, ele exige um chamado para o arrependimento dos pecados. É aquilo que Atos 20, versículo 21, Paulo fala, o arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo, o Senhor. Então, quando o Evangelho ele é anunciado, o Evangelho confronta a pessoa, ela chama a pessoa, ela tem um veredito, que é o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo. Por isso, quem se arrepende dos pecados e crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E é isso que eu escrevi ali. O chamado de Jesus Cristo por meio do Evangelho, que requer arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é o chamado ao discipulado. O que significa? É o chamado para que no Espírito Santo, porque a vida cristã é vivida debaixo do poder e da capacitação do Espírito Santo. Não é vivida na nossa força. Nós possamos o quê? Crer em Jesus, seguir Jesus, obedecer Jesus e sermos testemunhas. Sermos também modelo da vida e o serviço cristão. Isso é para todos nós. Se você de fato é verdadeiramente cristão, você é um discípulo de Jesus Cristo. E como discípulo de Cristo, você crê em Jesus Cristo. Você segue a Jesus. Tanto é que a palavra discípulo na Bíblia, ela dá muita ideia de aculotel. Aculotel são dois verbos. Acu é alguém que ouve, lotel, alguém que ouve um chamado. Tanto que é que Jesus dizia para Pedro e todos, segue-me, e diz a palavra, e deixando tudo, eles seguiram Jesus. Há um chamado para segui-lo. Então o discípulo, ele crê em Jesus, ele segue a Jesus Cristo, ele obedece, lembra, por exemplo, de Mateus, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Só que não termina aí, fala batizando-os, mas não termina aí. Fala e ensinando-os o quê? A obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Então o discípulo, ele aprende obediência. O discípulo segue. É aquilo que nós vimos do domingo passado, em Lucas 6, quando fala no versículo 40 que o discípulo deve ser como Jesus, como seu mestre. E no versículo 46, Jesus fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então o discípulo, ele obedece. Há um texto muito forte na Bíblia, em Mateus capítulo 7, quando fala assim, naquele dia, ou seja, no encontro com Cristo, na prestação de contas, no julgamento, quando Cristo virá como juiz, o Senhor, fala assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, teu nome fizemos milagres, Senhor, em teu nome nós curamos. E aí o que diz o texto lá? Jesus vai dizer, malditos, apartai-vos de mim por fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ué, mas eles não profetizaram em nome de Jesus? Eles não curaram em nome de Jesus? Eles não fizeram milagres em nome de Jesus? É, porque de fato o poder está no nome de Jesus, está na pessoa de Jesus. Mas Jesus vai dizer que eles não eram cristãos, eles não eram discípulos de Cristo, porque Jesus deixa claro, não é aquele que fala Senhor, Senhor, mas é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Por isso que a marca genuína do cristão, a verdadeira fé gera a verdadeira obediência. Nunca se esqueça disso. A verdadeira fé, ela tem a marca da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para obediência. Por isso que ele fala em Mateus 11, vinde a mim, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo. E a palavra jugo é exatamente isso, é estar debaixo da obediência, é estar debaixo da liderança, é estar debaixo da submissão a Jesus. O jugo tinha aquela ideia, quando você vê, por exemplo, no passado, 2 bois arando, ou você via 2 cavalos
ou dois animais com uma canga, por exemplo, no pescoço, e os dois puxando uma carroça ou puxando um arado, aquilo é o jugo. É você estar debaixo da mesma canga que Jesus. Você vai andar no mesmo passo de Jesus, você vai andar no mesmo ritmo de Jesus. Isso tem a ver com vida cristã. Nunca se esqueça disso. E é para essas pessoas que a Bíblia promete vida de felicidade. É para essas pessoas que a Bíblia promete vida de alegria, vida de paz. Quantas vezes nós falamos, olha, não quero ter paz, quero ter felicidade, alegria. Nós vimos do domingo passado, quero ter descanso. Coloque a sua vida debaixo da obediência de Jesus. É daí que resulta a paz. É daí que resulta a alegria. É daí que resulta o descanso. É da obediência a Jesus Cristo. Então eu quero ler com vocês, primeiramente, Atos, capítulo 11. E aí você diz o seguinte, agora eu vou entrar no texto de Atos, onde nós vamos terminar a nossa mensagem. Atos, capítulo 11. Aí você vai começar a ler eu vou ler o versículo 25, né? E fala assim, é melhor ler no 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, né? E muita gente se uniu ao Senhor, falando sobre Barnabé. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Atos 11, 26, tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Presta atenção nisso. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A palavra cristãos era como se fossem pequenos cristos. Chamar de cristão não era elogio, era algo negativo, era pejorativo, era até um insulto. Naquele contexto, dizer que alguém era cristão era motivo de vergonha. Numa família judaica, alguém que dizia que era cristão era rejeitado pela própria família. E muitas das vezes perdia o direito à herança dos pais. Porque ser cristão não era motivo de orgulho, de honra. Muito pelo contrário, ser cristão significava perseguição, significava sofrimento, significava para muitos rejeição da própria família. E fala que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Em outras palavras, pequenos cristos, seguidores de Jesus Cristo. E é isso que nós vemos. Quando você vai para um outro texto, e ali está textos citados que eu não preciso ler, nós vamos lá em Atos capítulo 14, agora, na continuidade do nosso texto. E aí você vai ter a continuidade então dessa questão. De novo está lá Barnabé, Atos capítulo 14, versículo 20. Fala assim, rodeando porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé, e está falando sobre Paulo, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho. Gente, nunca se esqueça disso. A responsabilidade de anunciar o Evangelho não é de pastores, de missionários. A responsabilidade de anunciar o Evangelho é de todos os cristãos. E de novo, anunciar o Evangelho é falar que Cristo morreu pelos pecados, Cristo ressuscitou dentre os mortos, segundo as Escrituras. Falar do Evangelho é desafiar as pessoas ao arrependimento dos pecados, arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E fala, tendo anunciado o Evangelho, continua o texto aí, diz o seguinte, naquela cidade e feito muitos discípulos. Porque o propósito de anunciar o Evangelho é exatamente esse, é fazer discípulos. Mateus 28, de novo, indo, batizando, ensinando, e nesse contexto, indo fazendo discípulos, batizando os que creem, ensinando todos os que creem,
o quê? A obedecer todas as coisas. Então nós somos chamados a pregar o Evangelho com o intuito de fazer discípulos. Fazer com que as pessoas se tornem seguidores de Jesus Cristo. Que as pessoas se tornem aprendizes de Jesus Cristo. O discípulo, ele é um seguidor, o discípulo, ele é um aprendiz, ele é um aluno. Ele vai aprender de Cristo, ele vai aprender com Cristo. Ele vai aprender a vida segundo o ensino e o modelo de Jesus Cristo. Porque o grande modelo do cristão é Jesus Cristo. Hebreus 12 fala que ele é o autor e consumador da fé. Por exemplo, de Hebreus 12, fala assim, que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Gente, vida cristã não é fácil. Vida cristã é difícil. Viver como discípulo de Cristo não é fácil. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: qual é o homem que vai construir uma torre? Não senta primeiro para ver se tem recursos para construir a torre. Qual é o homem que vai numa batalha? Ele não senta primeiro para saber se ele tem recursos para ganhar a batalha. E naquele contexto, Jesus está falando sobre o seguinte: avalia o preço de me seguir. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi Jesus que disse: se me perseguiram a mim, perseguirão vocês. Se me rejeitaram a mim, rejeitarão vocês. Jesus nunca falou que vida cristã era fácil. Então esse tipo de evangelho, que muitas das vezes nós ouvimos, evangelho do poder de Deus, evangelho da prosperidade, que venha Jesus, a sua vida vai ser 1000 maravilhas, você vai se tornar poderoso, você vai se tornar financeiramente bem, você vai se tornar... É mentira. Muitas das vezes, por causa de Jesus, a pessoa vai ganhar menos dinheiro. Se a pessoa ganhava dinheiro com desonestidade, vivendo honestamente com Jesus, vai ganhar menos dinheiro. Algum tempo atrás, um sociólogo francês disse que quase 70% das riquezas do mundo foram adquiridas de forma injusta e ilícita. E é só você estudar a história, por exemplo, da humanidade. Suíça se tornou poderosa com o quê? Com riquezas exploradas, extorquidas de muitas pessoas, de muitos judeus, de muitas pessoas que foram tiradas as suas fortunas, os seus dinheiros, e dinheiros que foram, de muitas das vezes, colocados em bancos suíços e muitas outras coisas. A maior parte dos políticos que se tornam ricos, milionários, é fruto de quê? De fraudes, de roubos, de enganos. Quando você estuda a história de muitas empresas, você vai ver sócio que traiu o outro, sócio que lesou o outro. Quando você vê muitas famílias, lutas de herança, irmãos que às vezes tentam enganar os outros para ficar com maior parte da herança e tudo mais tal. Então, seguir a Cristo não significa necessariamente que eu vou ganhar mais, às vezes eu vou ganhar menos. Que todo mundo vai gostar de mim, muito pelo contrário. Às vezes, no contexto da família, tem pessoas que vão me rejeitar. Muitas das vezes, vou perder amizades. De pessoas que não vão querer ser meu amigo, andar comigo, porque eu sou cristão. Discípulo de Cristo. Por isso que Jesus falou assim: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque se levantará pai contra filho, sogra contra nora, etc. E no contexto de Israel, isso era muito verdade. Seguir Jesus significava tribulações e lutas nas mais diversas áreas da sua própria vida. Aí então continua em Atos, capítulo 14. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos. Por isso que nós temos que nos fortalecer uns aos outros. Temos que nos animar uns aos outros. Temos que nos encorajar uns aos outros, pelo grande desafio de viver a vida cristã.
Teve uma vez que eu vi um filme, que o título do filme era tipo assim, Ver Paris e Morrer. Era um filme que tratava a luta de resistência francesa no contexto da Segunda Guerra Mundial. E um grupo de homens da resistência francesa que estava tentando lutar para libertar Paris do domínio alemão, por exemplo, na época. E alguns desses homens foram presos. E quando eles estavam sendo torturados, os outros batiam nas paredes, ouviam o grito daquele torturado, batiam nas paredes. E quando batiam nas paredes, era tipo de um código que eles davam. E aquele código é como se dissesse assim, Paris, 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 Paris. Ou seja, que aquela pessoa que estava sofrendo as torturas pudesse lembrar, nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós temos um alvo, é chegar em Paris e libertar Paris, como quem diz, Paris, Paris, como se fosse uma forma de fortalecer, encorajar aquele que estava sofrendo. Nós não falamos Paris, mas nós falamos em Jesus Cristo. Nós falamos nas promessas eternas que Deus tem para nós. Porque temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Temos que nos encorajar uns aos outros, é aquilo que Hebreus fala. Não deixemos de congregar. Vamos permanecer firmes. Mas ele fala assim, mas nos estimulando, nos encorajando uns aos outros. Nós, como cristãos, precisamos de sermos encorajadores uns dos outros. A comunidade do discípulo de Cristo deve ser uma comunidade de encorajadores. Recentemente eu estava no hospital, aqui é Santo São Teotônio, a Raquel, minha esposa, passou mal, e aí eu tive que levar lá, por exemplo, na emergência. E quando ela chegou na emergência, foi atendida, aí ela foi lá para a sala onde ela foi fazer os tratamentos. Eu fiquei, por exemplo, na porta, lá fora, não podia entrar, e aí eu fiquei conversando com um guarda, um policial da segurança que estava lá. E ficamos lá, 4, 5 horas, alguma coisa assim. E nessas 4, 5 horas, eu fiquei conversando com o pessoal da portaria, tudo mais e tal. E, de repente, eu vi um grupo grande de ciganos que estavam lá. Um grupo muito grande de ciganos. E quando eu estava conversando com o guarda lá, eu falei assim, quem é esse grupo? Ele falou, são ciganos. Ele falou, eles estão aqui porque teve um deles que teve um acidente de carro e está gravemente ferido, e ele está aqui. E eles vieram para cá, e eles estão aqui, todos eles. Tá? E uma coisa, por exemplo, que eu percebi, como eles estavam, todos eles ali unidos, em volta, por exemplo, daquela pessoa, inclusive alguns brigando, querendo entrar, querendo forçar a entrada, etc. Muito mais do que os ciganos. Lá no Brasil, tem gente que fala assim, eu vou entrar para a maçonaria, porque a maçonaria uns ajudam os outros. Muito mais do que maçonaria. O povo cristão deve ser um povo unido no encorajamento uns aos outros. Por quê? Olha o que fala aí em Atos 14. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porque a nossa caminhada neste mundo não é sem tribulações, não é sem lutas. Por isso que nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. E aí eu quero terminar lendo 3 textos. Um deles está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Olha lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Fala assim, ora todos quantos querem viver piedosamente. A palavra viver piedosamente, a piedade é viver em conformidade com Cristo. Quando fala assim, a pessoa é muito piedosa. Para muitos de nós, ela é muito religiosa. Mas a piedade aqui não é ser religioso. Piedade aqui é viver uma vida conformada com Cristo. É sempre o que eu digo. Eu pensar, eu ouvir, eu ver, eu falar
e eu sentir e o agir como Cristo. O cristão, ele deve ser isso. Ele deve falar, ele deve ver, ele deve ouvir, ele deve sentir, ele deve pensar como Cristo. Por isso que Paulo fala em Gálatas: meus filhinhos, pelos quais sofro a dor de parto, até que Cristo ser formado em vós. Sabe o que essa igreja deve ser? Assim como toda igreja, que quando um cristão novo chega aqui, você podia dizer para ele o seguinte: você quer viver como Cristo? Olha para a vida do irmão tal. Olha para a vida desta irmã. E olhando para a vida desta irmã e deste irmão, você vai aprender a viver como Cristo. Não é muitas das vezes que nós dizemos para a pessoa: você chegar na igreja, não olha para a vida das pessoas, não. Olha para Cristo. Aí a pessoa chega na igreja e começa a procurar onde está Cristo. Fica olhando assim. E ela imagina Cristo, aquele cabeludo lá de Israel. E começa a olhar assim e fala assim: oh, a pessoa vai embora, eu não vi Cristo aqui. Quando na verdade a pessoa devia ver Cristo em mim e em você. É aquilo que Paulo fala: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Todo cristão deve no poder do Espírito. Isso não é orgulho, não é soberba. Isso é ser bíblico. Todo cristão, ele deve ser um modelo do viver em Cristo. De tal forma que as pessoas olhem para você e aprendem a pensar, aprendem a olhar, aprendem a falar, aprendem a ouvir, aprendem a sentir, aprendem a andar como Cristo. Isso é vida cristã. Então é muito mais do que ser cristão somente. É ser discípulo de Jesus Cristo, que se torna modelo da vida em Jesus Cristo. Agora Paulo fala assim: mas espera aí, você quer viver como Cristo, piedosamente? Você vai sofrer perseguições. Porque tem pessoas que não gostam de Cristo. Tem pessoas que gostam de religião. Tem pessoas que gostam de falar: eu creio em Deus, mas não gostam de Cristo. E por causa de Cristo, às vezes, você vai sofrer gozações. Eu lembro nas ruas de Lisboa, década de 70, quando nós saímos com a operação Mobilização, Mocidade para Cristo, para falar de Cristo nas ruas de Lisboa, quantas vezes nós fomos chamados de loucos? Teve colegas nossos cristãos que nas universidades, escolas de Lisboa, foram jogados na lama pelos outros colegas. Teve pessoas que tiveram problemas com família, porque não aceitavam que a pessoa fosse cristã. E é isso que a Bíblia fala. Eu já vi pessoas serem demitidas de uma empresa por serem honestos, por não concordarem com mentira, com roubo, com fraude, por causa da sua postura em Cristo. E de repente é demitido, porque a pessoa que lidera essa pessoa, ela não quer ter alguém honesto na sua equipe. É isso que a Bíblia fala: as pessoas que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Nem sempre perseguições físicas, embora que há muitos países que as pessoas sofrem perseguições físicas. Vão para as cadeias, as pessoas morrem. Mas muitas das vezes perseguições como rejeição, como insulto, como vergonha e tantas outras coisas. Aí quando você vai para Apocalipse, olha na sua Bíblia lá, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Olha que... E aí é um contexto de perseguição antes da vinda de Cristo. Eu e a Raquel, a minha esposa, toda manhã nós temos no café um tempo de ler a Bíblia juntos e orar. E nós estamos agora estudando o livro de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 14, versículo 12, fala assim: aqui está a perseverança dos santos. Lembra? Fortalecer os santos para que permaneçam firmes. O discípulo de Cristo, ele permanece firme seguindo a Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
o cristão, aquele que verdadeiramente é santo, que foi separado do mal, consagrado para Deus, ele guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você guarda os mandamentos de Deus? Você continua a fé em Jesus? Fé é você crer, é você confiar, é você obedecer Jesus, é fazer as coisas conforme a Bíblia ensina, na plena certeza de que fazendo o que Jesus ensina, o que os apóstolos ensinam, eu tenho na minha vida os melhores meios para alcançar os melhores resultados. Guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Agora, para terminar, uma palavra de encorajamento para você. Lembrando o seguinte, saia daqui com essa frase: o chamado de Jesus Cristo, por meio do Evangelho, que requer arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito em Atos capítulo 20, versículo 31, é o chamado ao discipulado. Ou seja, no Espírito Santo, crer, seguir, conhecer, obedecer a Jesus Cristo, é ser testemunha, modelo da vida e serviço em Jesus. Agora a pergunta é: o que você ganha com isso? Aí eu quero terminar, vai lá para Marcos capítulo 10. O que nós ganhamos com isso? Tem alguém que fez essa pergunta para Jesus. Ou seja, o que eu ganho com isso? Marcos capítulo 10, versículo 28, então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Em outras palavras, assim, o que nós ganhamos com isso? Nós deixamos tudo e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Há muitas pessoas que perderam casa, irmãos, perderam mães, perderam pais, perderam filhos, perderam campos, por amor de mim e do Evangelho. Quem está aqui de Angola, e quem conhece Angola, sabe muito bem quando em 1975 o governo do MPLA assumiu o poder. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque tem família que estava no MPLA, família que estava, por exemplo, na UNITA. Uma das coisas que foi declarado na época é que dentro de 20 anos não existiriam mais igrejas em Angola. Porque, de alguma forma, dentro de um regime comunista, eles iam doutrinar todas as crianças, todos os adolescentes, para que daqui a 20 anos, a geração que vem aí, não fosse mais uma geração cristã, fosse uma geração incrédula para com Deus. Por outro lado, naquele contexto, você precisava ter um cartão para muitas das vezes ir no mercado comprar comida. Só que para você ter um cartão, você precisava ser filiado ao partido. Se você não fosse filiado ao partido, você não tinha direito a um cartão. Eu me lembro de pastor Daniel Soares Correia, que foi um diácono que se tornou diácono da igreja, que o pastor Erlander Mário Felizardo era pastor. Quando o pastor Mário Erlander Felizardo veio para Portugal, no contexto da Guerra Civil, pastor Daniel Soares Correia assumiu a liderança da primeira igreja batista do Lubito. E como líder da primeira igreja batista do Lubito, ele sai de diácono para pastor. E quantas das vezes a irmã Elmira dizia para ele: Daniel, o que nós vamos comer amanhã? Porque o pastor Daniel não aceitou ter um cartão, porque ele não aceitou ser filiado ao partido para ter um cartão, porque uma das coisas que você tinha que ter era negar Deus. E o pastor Daniel falava para mim: meu filho, eu ando por essas terras de Angola, nunca vi um cristão passando fome. E várias vezes a esposa dele falava assim: Daniel, vamos comer o que amanhã? Que não tinham nada. E ele falou que eles abriam a porta pela manhã, e alguém durante a noite passou e deixou comida à porta da casa deles. Foram pessoas que sofreram na carne, muitas das vezes,
por causa de Jesus, do amor, que é o Evangelho. Mas Jesus fala assim, agora, com quem aconteceu isso? Jesus fala assim, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Jesus está dizendo, quando você paga o preço de seguir a Jesus, você recebe muito mais aqui, neste mundo, e também você receberá na vida eterna. É uma palavra de encorajamento. Vale a pena levar Deus a sério, porque você recebe de Deus recompensas presentes. Ele fala com perseguições, com lutas, com tribulações, não sem ausência de aflições, mas Ele te recompensa agora. Mas Ele fala muito mais na eternidade nos céus. Que você possa lembrar que para cada cristão na igreja, ele tem pais, mães, irmãos, irmãs e tudo mais tal. Quando eu deixei a igreja de Ribeirão Preto, eu nunca me esqueço de um jovem líder chamado Luiz Miguel, que eu discipulava ele, andava com ele. O dia que eu vim embora, ele chorava tanto, ele me abraçava. E ele disse para mim, a tua saída daqui está sendo para mim como no dia que o meu pai faleceu. Eu estou sentindo a mesma dor com a saída do meu pai. Quando eu cheguei em Portugal, pastor Antônio dos Santos e família nos receberam como família. Quando eu fico olhando esses jovens que vêm de África, ou pessoal que vem da Ucrânia, ou pessoal que vem de outros lugares do Brasil, e chega no meio, e vocês que já estão aqui há mais tempo, fazem parte da vida da igreja, devem ser para cada uma dessas pessoas um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, membros da mesma comunidade de Cristo, se fortalecendo e encorajando uns aos outros ao levar Deus a sério. Eu agradeço a Deus, porque quando eu cheguei aqui com 17 anos, vindo de Angola, o que me ajudou a permanecer firme na fé cristã foram membros da Terceira Igreja Batista de Lisboa. Homens e mulheres portugueses de raiz. Tá? Mas que eu tinha neles pais, mães, irmãos e irmãs. E quantas das vezes, domingo depois do culto, eu saía, eles me convidavam para ir na casa deles. Quantas vezes eu vinha de Cascais, dormia em Lisboa, no sábado, participava da reunião de jovens. Uma família da igreja me acolhia. Eu dormia lá para participar do culto, domingo. Quantas vezes? Nunca me esqueço, dezembro de 1976. Eu estou em Cascais, num lar de estudantes. Dia 24 de dezembro. Eu ia passar o Natal sozinho num quarto do lar. De repente, eram 10 horas da noite. Eu percebo que tem alguém que está batendo a porta do lar. E quando a pessoa que trabalhava lá foi atender lá, era uma família da Terceira Igreja Batista de Lisboa. Não era família de angolanos, não era família de brasileiros, era uma família portuguesa. Que lembrou de mim. E foram lá no lar me buscar para passar o Natal com eles. E eu sempre falo para os meus filhos, falo para os jovens lá, por exemplo, no Brasil, em todos os lugares, o que me sustentou na fé cristã em Portugal. Jovem sozinho, com 17 anos. Foi porque eu encontrei na igreja mães, pais, irmãos, irmãs, que me acolheram e me fortaleceram na fé. Jovem morando em Cascais, com possibilidade de se envolver com homossexualismo e ganhar dinheiro com práticas homossexuais. De empresários alemães, holandeses, etc., que vinham passar férias nas praias de Cascais. Vivendo no lar de estudantes, onde a maior parte dos jovens que estavam lá não eram cristãos, com princípios éticos e morais totalmente contrários aos princípios bíblicos.
estudando numa escola em Lisboa, perto do Rocio, com todos os potenciais dos prazeres e os desafios do mundo. Mas eu tive uma família na fé, que acolheu e sustentou. Então, ser discípulo de Cristo é viver em comunidade cristã, mas ao mesmo tempo, no contexto da comunidade cristã, fortalecer uns aos outros, a permanecer firme na fé. Na plena certeza que permanecer firme na fé, há tribulações, há lutas, mas também há ganhos neste mundo, mas muito mais na eternidade com Cristo. Vamos orar. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, e com certeza a tua palavra traz para nós os desafios que o Senhor quer que sejam trazidos, mas ao mesmo tempo a tua palavra nos ensina, nos repreende, nos corrige, cria em nós hábito de justiça e nos encoraja. E que nós possamos sair daqui verdadeiramente desafiados a vivermos como discípulos de Jesus Cristo. Aqueles que verdadeiramente são cristãos. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda não se arrependeu dos pecados e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possa tomar a decisão de se arrepender, se reconhecer pecador, reconhecer a necessidade da salvação em Cristo, mas ao mesmo tempo, Pai, tomar a decisão de confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua própria vida. E todos aqueles que já estão aqui, que já têm a convicção que são discípulos de Cristo, que são verdadeiramente cristãos, que tomaram a decisão de crer em Jesus, nós possamos a cada dia perseverar em seguir ao Senhor Jesus Cristo, obedecer ao Senhor Jesus Cristo, sermos testemunhas da fé em Jesus Cristo e ao mesmo tempo modelos da vida e do serviço em Cristo Jesus. Na plena certeza de que nós temos nesse mundo aflições, tribulações, lutas sim, por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Um mundo que jaz no maligno, que é hostil ao Evangelho de Cristo. Mas nesse mesmo mundo, nós também temos aqui e agora promessas de ganhos, de dividendos, de benefícios, de bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa própria vida. Mas muito mais, a convicção de que na eternidade, com plenitude, receberemos do Senhor aquilo que a tua palavra fala que o olho nunca viu, o que o ouvido nunca ouviu, que a nossa mente nunca imaginou, é aquilo que o Senhor tem preparado para os seus santos. Que nós possamos nos encorajar uns aos outros a permanecermos firmes na vida cristã. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Vamos ouvir o poslúdio e terminarmos o nosso culto de adoração a Deus.